entrevistas, o que acontece na comunidade. Começa agora. Verde Vale Recebe. Sete horas e 10 minutos. Olá, muito boa noite para você. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação, mais uma edição do programa Verde Vale Recebe. Hoje, dia 22 de maio do ano de 2023, como nós anunciamos ao longo da nossa programação, estamos recebendo hoje aqui dirigentes da OAB local da subseção de Mineiros. Pessoas essas que irão falar conosco, debater conosco aqui a respeito dos serviços que são prestados, o que a OAB em si faz aqui em Mineiros, na esfera estadual e federal, enfim, trazermos esse esclarecimento para as pessoas. E a gente que, eu, J. Pereira e a Daniela Oliveira, que sempre estamos aí no programa Verde Vale Recebe, muitas das vezes recebemos indagações com relação ao que é um advogado dativo, como a pessoa pode ter acesso a esse chamado advogado dativo. É quando a pessoa não tem condição de pagar e a própria OAB, então, vê aí, dentro dos critérios pré-estabelecidos, a pessoa que pode receber esse tipo de ajuda e nomeia esse advogado. Enfim, nós vamos deixar para que os nossos entrevistados hoje falem sobre isso, sobre a nossa justiça local. O fórum recentemente passou por uma reforma, tivemos aí a chegada de mais 2 juízes, né? Algumas varas que não tinham em Mineiros agora tem. De que forma isso vai tornar mais rápido os processos que tramitam aqui na cidade de Mineiros? Enfim, os nossos entrevistados hoje estão aqui para esse bate-papo, a quem nós agradecemos antecipadamente por ter aceitado o nosso convite. A Emília Santos Costa, ela que é a presidente da subseção aqui em Mineiros. O Garcia, também secretário adjunto geral, e o Paulo Roberto Naves de Souza, diretor tesoureiro. Esses 3 estão aqui representando toda uma diretoria da OAB e depois eles podem aqui nominá-los, né? Essa diretoria recém-eleita, acho que há uns 2 anos atrás, 1 ano atrás, mais ou menos assim, a gente vai inteirar desses detalhes, mas enfim. E também disponível para você, a partir de agora, o nosso WhatsApp é o 996236881. É através do WhatsApp que você pode participar conosco. Tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta aos nossos entrevistados? Esse é o canal direto para que você entre em contato conosco e nós possamos repassar aqui aos nossos entrevistados. Então, dito isso, apresentado aqui os nossos entrevistados, Emília, seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la pela primeira vez aqui, pelo menos da minha parte, né? Recebê-la aqui nos estúdios da Verde Vale FM. Você agora presidente da subseção Mineiros da OAB, é um prazer tê-la conosco e parabéns por estar dirigindo essa entidade tão importante para a nossa sociedade. Boa noite, Wesley. Boa noite também os ouvintes da Verde Vale. Nós que agradecemos o convite, é um prazer estar aqui, né? É muito bom poder falar da OAB, poder falar dos serviços que a gente pode prestar para o cidadão e para o suficiente. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Também com a gente o secretário-geral adjunto aqui da OAB de Mineiros, o Garcia, que também está lá juntamente com a Emília e também junto com o Paulo Roberto e os demais membros dessa diretoria e que também milita aí na área da advocacia aqui em Mineiros, amigo de longa data. Garcia, prazer recebê-lo aqui nos estúdios da Verde Vale. Seja bem-vindo. Muito boa noite, Wesley. Boa noite aos amigos, ouvintes aí da Verde Vale FM. O prazer é todo nosso. É uma satisfação imensa poder revê-lo. De fato, aí é uma amizade de longos anos. É muito bom tê-lo. Estar aqui pra gente falar aí da OAB, dos feitos da OAB, dessa gestão. É um prazer imenso. Paulo Roberto, você também que sempre tem o tido como interlocutor aí junto à diretoria da OAB, prazer recebê-lo mais uma vez aqui para podermos falar um pouco dos trabalhos que vocês têm feito e junto à população, junto à justiça, e explicar um pouco melhor para a nossa população, desmistificar talvez o que vem a ser a OAB, o que tipo de trabalho que ela presta, principalmente esse trabalho que é feito fora dos holofotes aí, que eu digo dentro do plenário, dentro do fórum, mas é um trabalho que vocês
desenvolve muito bacana e a gente precisa falar sobre isso. Seja muito bem-vindo também, é um prazer tê-lo conosco. Boa noite, Wesley. Boa noite a todos os ouvintes da Verde Vale, né? É uma satisfação estar presente nesse bate-papo sobre a OAB, né? O programa Verde Vale Recebe, e poder esclarecer sobre o trabalho da OAB, né? Em favor, em parceria da sociedade, do hipossuficiente, e trazer também informações sobre o que a diretoria busca, né? De melhorias para que a gente possa estar caminhando sempre lado a lado com a sociedade. Apresentado então, né, os nossos interlocutores nesse bate-papo de hoje, dessa segunda-feira, como eu repito para você que está ligando o seu rádio agora, nós estamos recebendo membros da OAB, da subseção aqui de Mineiros, pessoas essas que nos próximos minutos, horas, enfim, nós vamos estar falando sobre o trabalho da OAB aqui em Mineiros, mostrando para você o que vem a ser essa entidade tão importante para a democracia brasileira, né? Muitas das vezes as pessoas veem a OAB somente como aquele advogado que ali milita, mas talvez não entendam a importância, né, do que é a OAB no contexto aí do Brasil, né, da constitucionalidade, também de certa forma guardião da nossa Constituição, fazendo valer com que as leis prevaleçam e a justiça prevaleça. Então, apresentados estão. Vamos então agora começar esse nosso bate-papo e, Emília, eu gostaria de falarmos a respeito, né, para começar a falarmos da OAB, o que vem a ser essa instituição. A gente sabe que a OAB hoje não sempre, né, teve aí nas 3 esferas, a federal, a estadual e também aqui no município, que é a subseção. Qual é a diferença dessas vamos dizer, dessas categorias, o que ela faz, o que a OAB se propõe a fazer, qual é o papel da OAB nessas várias esferas? Então, Wesley, a OAB, né, Ordem dos Advogados do Brasil, ela é uma entidade de classe, né, que ela visa regulamentar, defender, né, a atividade da advocacia, o advogado no exercício da advocacia. E ela também tem outro papel, que é a guarda da Constituição, dos direitos sociais, dos direitos fundamentais, do Estado Democrático de Direito. Então, o advogado, ele é uma profissão, né, que está prevista constitucionalmente, né, como indispensável à administração da justiça. Então, necessário seria mesmo, né, que a gente tivesse um estatuto que pudesse regulamentar aí a atividade do advogado. Então, é nesse contexto que surgiu a OAB, que data aí de 1930, né? Governo Getúlio Vargas, né? E antes já havia uma instituição dos advogados. Então, realmente, ela é regulamentada, né, desde há muito, né? A OAB, ela se organiza, né, no âmbito federal, que a gente tem a OAB Federal, que ela tem sede em Brasília, né? Em jurisdição, em todos, jurisdição entre aspas, né? Porque na verdade não é uma atividade judiciária, né? Mas ela tem em todo o país. E ela tem unidades que são os conselhos seccionais. Então a gente tem, todos os estados têm o seu conselho seccional, né? E dentro das seccionais tem regiões, né? Que são regiões metropolitanas, onde existem as subseções. Não é toda cidade, todo município que tem uma subseção. Por exemplo, nós estamos aqui na subseção de Mineiros e nós temos advogados tanto aqui de Mineiros quanto de Santa Rita do Araguaia e Portelândia. Então, nós temos aqui uma região, né? Então, aqui a gente tem essa administração, né? É sempre administrada por uma diretoria, né? A diretoria é eleita para um triênio. Então, no nosso caso, nossas eleições aqui, né, ocorreram em novembro de 2021. Então, nós estamos aí no 2º ano de gestão, né? E aí tem mais um ano para a gente continuar tentando fazer aí o que há de melhor para a classe, o que há de melhor para o cidadão, para tentar trazer para Mineiros tudo o que a gente pode oferecer dentro da competência e das atribuições da OAB. Garcia, uma coisa importante também que eu acho que é oportuno nós falarmos é a respeito, às vezes as pessoas entendem ou não entendem como funciona a OAB. Imagina que se isso seja um clube,
de advogados, de pessoas que militam nessa área, e ali é um ponto de reunião, é onde é que essas pessoas se confraternizam, trocam ideias a respeito aí dos seus respectivos processos e afins, mas a gente sabe que a OAB, dada a amplitude que a Emília acabou de relatar, a OAB é muito mais do que isso. E vocês têm aí essa OAB, esse local, a subseção em si, para resolver, trocar ideias, e essa diretoria também demandar todas as necessidades da classe dos advogados. E como funciona esse dia a dia da OAB que a Emília acabou de relatar? Vocês estão aí desde novembro de 2021. Como é que funciona esse dia a dia, atendendo ali os seus pares, os colegas que militam nessa área? Como é que é esse dia a dia, e a que serve a essa OAB aqui em Mineiros? Olha, Wesley, assim, essa diretoria, quando foi eleita, ela já partiu desse pressuposto mesmo de ter essa abertura com nossos colegas advogados, porque a gente entende que quanto mais unido for essa classe, quanto mais coesa ela estiver, melhor será a prestação jurisdicional, com certeza absoluta. Então a gente, Mineiros, como uma cidade, a gente até comenta, uma cidade muito pujante, uma cidade que a economia é bastante forte. Eu acho que essa economia fez com que viesse duas faculdades muito fortes para Mineiros, e elas são dotadas de dois excelentes cursos de direito. Então, assim, é uma gama muito grande de advogados que a cidade recebe. Então, assim, todo ano tem, assim, uma quantidade grande de advogados formando, e principalmente esses advogados mais jovens. Eu já passei por isso também, eu sofri bastante. Então, essa diretoria especificamente, ela tenta, assim, a gente tem até grupos aí dentro da nossa diretoria também, para dar esse auxílio, principalmente aos advogados mais jovens. Então, a gente tenta, ao máximo, tanto diretoria quanto as comissões, que depois a doutora Emília vai estar até falando mais, são comissões temáticas de assuntos determinados, a gente tenta estar, assim, auxiliando ao máximo o advogado mais jovem, o advogado jovem, e também aqueles que, porventura, tiveram alguma dificuldade em determinado tema, e isso a gente tenta estar abraçando, porque é o momento que a gente se une, que a gente consegue resolver esses problemas. Com certeza quem ganha é a comunidade, né? Paulo, é importante a gente também falar aqui para os nossos ouvintes que estão atentos aí, né, entendendo aí o que está passando nesse aspecto, o que vem a ser então. Mas assim, o Garcia tocou num ponto importante aí, que é essa questão de você tem um advogado, esse profissional recém-chegado no mercado, mas a gente sabe que ele, quando sai dali, ele não é um advogado ainda propriamente dito, né? Ele formou-se em direito, mas ainda tem mais um degrau para ser galgado, para que ele possa exercer a profissão definitivamente. E aí que vem o teste do conhecimento, né? Se o rapaz realmente, a pessoa estudou, né, ou passou pela faculdade, porque aí vem as provas, as famosas provas da OAB. E aí, dentro desse aspecto, né, para que ele efetivamente se torne um advogado, esse estudante, bacharel então, como é que a OAB tem um olhar sobre isso, no sentido de incentivá-los, dar caminhos de como fazer, como estudar, o que mais se dedicar? Tem as várias áreas, né, que o direito atende, e aí, tipo, o advogado se formou e de repente ele quer se especializar em alguma área, não sabe ainda para que lado que ele vai. Aí a OAB, nesse sentido, falando da nossa subseção aqui de Mineiros, tem algum auxílio, presta algum auxílio a esse profissional recém-chegado no mercado? Primeiramente, Wesley, acho que um dos maiores medos do estudante de direito chama-se prova, né, da ordem. A gente passa, né, todo o curso de direito preocupado, porque realmente é uma prova muito difícil, que exige muito do aluno, mas não é só o início, né? Porque uma vez aprovado, aí, né, a gente brinca aí que a barata cria asa, né? Porque aí o mundo da advocacia começa a mostrar que a prova da OAB, na verdade, estava só dando um choque de realidade de quanto que a profissão exige do profissional. Então a OAB, né, conforme muito bem
falar da nossa subseção, conforme muito bem falado pelo Dr. Garcia, busca trazer um afago para esses neófitos da profissão, de forma que, ministrando cursos, né, dando o apoio da própria instituição, até que aquele recém-formado possa, né, ir se ambientalizando com a situação, se acostumando com o ritmo da advocacia, né? E é certo que a subseção, ela busca, através de parcerias com profissionais renomados, já proporcionar cursos que alcance também os estudantes de direito ainda na faculdade. Assim como os advogados que são novatos e também prestam auxílio para os colegas que já têm um tempo na profissão e se aperfeiçoando, né, e se inteirando de outras situações. Então, assim, nós através da ESA, né, doutora Emília? A doutora Emília pode até falar um pouco mais também do trabalho da ESA, a parceria da nossa subseção com a ESA, os cursos que ela nos proporciona. Então, assim, sabendo das dificuldades encontradas pelo profissional do direito desde quando ele ainda é estudante, a subseção, em parceria com a ESA, tenta trazer o máximo de cursos e de excelências para que, com isso, a gente busque dar um maior respaldo aos nossos profissionais. A senhora quer falar um pouquinho da ESA, doutor? Emília, pode aproveitar, também vocês fiquem bem à vontade no sentido, às vezes, de complementar a fala de um, de outro, assim, nenhum problema. Se de repente achar que o assunto é coadjuvante aí, pode falar, não tem nenhum problema. Não precisa fazer a pergunta em si, não, um bate-papo mesmo. O que vem a ser essa ESA? Que tipo de apoio ela presta, então, a esse recém-formado? Então, como o Paulinho, eu vou ser bem formal, então? Sim. Ele mencionou, a gente realmente tem feito esse apoio, porque esses cursos, né, a gente tem a Escola Superior da Advocacia, que é a ESA, né? A ESA, ela é da seccional. E aí, nas subseções aqui, nós temos os coordenadores da ESA. E aqui em Mineiros, a nossa coordenadora é a doutora Renata Vasconcelos, né? Professora aqui da FIMES. E ela, junto com a doutora Bianca, tem feito um excelente trabalho. Tem buscado vários cursos. Salvo engano, foram 13 cursos presenciais aqui, até hoje, que foram oferecidos. E vários desses cursos, né, foram também abertas inscrições para os estudantes de direito. Então, o que a gente está buscando também, né, a gente sabe que o profissional da advocacia, ele tem que estudar muito, porque a legislação, ela está sempre mudando, né, está sempre, uma coisa ou outra está sempre se alterando. Então, a gente tem que se debruçar sobre essa nova legislação, sobre os julgados, a jurisprudência que vai se formando, sempre, né, estar atento a essas mudanças. Então, a gente precisa estudar. Eu falo que a hora que a gente põe o pé na faculdade, você começa a estudar e você não para nunca mais. Porque a coisa é muito dinâmica, né? O nosso Congresso Nacional tá de parabéns no que tange fazer leis, né? Porque muda-se constantemente, aprimora-se as leis, né? O nosso STF também cria essas jurisprudências, né? Que depois se tornam julgados, que vale para todas as instâncias inferiores. Mas outra coisa importante também, Emília, que eu queria aproveitar que você falasse, dada a importância dessa entidade OAB, vamos falar no âmbito de Mineiros, a OAB, ela se faz presente também em vários conselhos, né? Que existem aí no município, e essa representatividade vem dar justamente essa conotação que a gente sempre diz da importância, da lisura, da coisa correta, né? Que a OAB vem e, vamos dizer, chancela esses conselhos. A participação da OAB, ela é sempre muito bem-vinda. Quais são esses conselhos que hoje a OAB faz parte aqui em Mineiros? Então, a OAB, ela tem uma cadeira aqui no Conselho da Unifimes. Ela tem também no Conselho Municipal de Defesa do Consumidor, né? Está lá a doutora Paula e, como suplente, a doutora Amanda, né? Nós temos também uma cadeira no Conselho Municipal do Meio Ambiente, né? Então, é muito bom, é o que você falou, a gente
passa, né, a ter um olhar jurídico, né, por toda a matéria que se passa a discutir, né, além do direito próprio ali, né, que a gente chega ali é só o olhar que a gente não faz ali uma assessoria jurídica, nem advoga por ali, mas é um conselho, né, que elas são de pessoas da comunidade, né, e que a gente está sempre participando, indo às reuniões e participando efetivamente das reuniões. Garcia, você falou sobre o quantitativo, né, de profissionais de bacharéis de direito que chegam semestralmente, vamos assim dizer, ao mercado. Vamos falar das nossas 2 faculdades aqui, mas a gente tem outras circunvizinhas também que trazem esses profissionais, e vamos dizer que a cada semestre uma gama nova de profissionais chega ao mercado. E aí, obviamente, a gente sabe que a OAB, pelo menos isso é falado e cantado em prosa e verso, no sentido que tem-se uma ética muito forte, né? E isso é um dos parâmetros da OAB que a gente sabe. E aí são muitos profissionais trabalhando, militando, querendo uma luz ao sol, querendo mostrar o seu trabalho. Esse quantitativo, aí a OAB, a subseção, entra no sentido também de tentar viabilizar espaço para todos, mostrar que tem espaço para todos. Como é que a OAB trabalha esse quantitativo de advogados que chega, né, no mercado a cada semestre? Como é que é lidar com isso? Olha, Wes, eu acho que a história do direito desses profissionais aqui mineiros começou numa época ali em Jataíri, no Cesut, né, que teve aquela muitos mineirenses ali, e eu naquela época ali de ônibus ali para Jataí, né, então ali muitos profissionais, o Cesut ali forneceu muitos profissionais aqui para mineiros. E aí logo em seguida veio aqui o curso da Unifirmes, né, e aí uma faculdade renomada, e aí para sorte da sociedade mineirense, logo em seguida também veio o curso da FAMP. Então Mineiros hoje é uma cidade privilegiada, né, que tem 2 excelentes faculdades comprometidas com a qualidade do ensino, isso há de se ressaltar e a gente fica muito feliz. Então, os profissionais que saem, o direito ele tem essa questão de fornecer profissionais, às vezes fala assim, vou cursar direito, e pensa que o âmbito é só na questão da advocacia. Eu imagino que talvez seja difícil encontrar um outro ramo, uma outra profissão que te dê tantas possibilidades para você desenvolver o seu trabalho, porque pode ser delegado, pode ser juiz, pode ser promotor, pode ser advogado, então assim, procurador, né, igual a nossa presidente aqui, Emília, então assim, as searas do direito são muito amplas. Então, embora saia uma quantidade grande de profissionais aí no mercado, então alguns às vezes nem permanecem na cidade, outro escolhe outras áreas, né? Porque o direito, por mais que a pessoa às vezes nem queira advogar, ele é um curso magnífico, um curso maravilhoso. E aí a OAB nesse campo, ela tenta sim, tá junto ao profissional, orientando, né? Dando esse suporte, igual o doutor Paulo até comentou, né? Nesses vários cursos, né? Que são ofertados aí pela ESA, de qualificação, porque às vezes o profissional, às vezes na faculdade, ele tem ali se imagina uma área que ele gostaria de atuar, mas depois o mercado acaba escolhendo ele. Eu sempre digo que quem escolhe a área que você vai atuar não é você não, é o mercado. Eu, por exemplo, eu tinha uma percepção de atuar, às vezes, concurso público, e aí quando comecei a atuar, eu me apaixonei pela advocacia. Hoje eu tenho muito orgulho de ser advogado. Mas a OAB, aqui no âmbito do município, tenta estar junto a esses profissionais, dando esse apoio, dando esse suporte, para que todos tenham esse lugar ao sol. Eu acho que é importante ressaltar também que às vezes tem uma grande quantidade também de profissionais, e como você bem asseverou também, estão ali procurando o sol também, procurando ali brilhar também, mas dentro de todos os âmbitos da OAB, se é cobrada muito a questão da ética, né? Porque não é só você estar atuando, mas você tem que ter ética profissional, e isso é muito cobrado por parte da OAB.
Emília, eu acho que falando ainda dentro desse aspecto, a gente sabe que às vezes vamos fazer aqui um parâmetro, se eu tiver muito equivocado você me corrija, meio que quando você forma para medicina, você é o clínico geral. Aí de repente você fala, bom, eu vou ser um especialista, né? Eu vou ser ortopedista, eu vou ser oftalmologista. E aí eu estava dando uma lida aqui que vocês me passaram sobre essa questão das temáticas, né? Que vocês têm ali dentro dessa diretoria, que eu acho que de alguma maneira ajuda também a esse profissional que ele chega ali, o clínico geral, o advogado geral, e de repente, eu vou para a área tributária, eu vou para a área civil, eu vou para a área penal, enfim. E aí ele vai se deparando com essas informações, como o Garcia disse, né? Você vai às vezes se autoafirmando ali, achando afinidades, e aqui que eu vou atuar, parece que esse negócio aqui vai mais comigo, dá certo comigo, mas eu falo assim, os profissionais em si, e aí eu acho que o Garcia também foi muito feliz em colocar isso, às vezes o direito, a gente sabe que ele dá uma amplitude em termos de concursos, né, que outros cursos não dão. E aí o Garcia citou aqui esses exemplos de juiz, promotor, procurador, enfim, só advogados, né, os bacharéis ou advogados propriamente dito é que podem, né, pleitear, fazer um concurso desse e de repente se tornar, trabalhar nessas esferas. Você acha que de repente o profissional, quando ele se forma, ele já vem com o intuito mesmo de ser advogado, ou é igual o Garcia está falando, de repente fala, não, eu vou porque isso aqui vai ser um trampolim, porque eu quero ser juiz, eu quero ser promotor, eu quero ser isso, aquilo, e eu preciso passar pelo direito, e de repente, como ele, acaba ficando no direito porque se identifica e quer exercer essa profissão. Dentro da sua visão, da sua militância, o que você acha dele? Qual é a sua visão? A pessoa vai para o direito ou já vai pensando num concurso? Wesley, eu vou só contar um pouquinho aqui para ver o quanto flutua. Eu era auditora fiscal dos tributos estaduais. Então, eu lidava com o direito tributário. E o direito tributário na ótica da administração. Então, eu fazia os autos de infração e estudava direito. E tudo que eu queria naquele momento era me formar, sair da auditoria fiscal e ser advogada tributarista. Então, era meu sonho. Falei assim, Emília, mas você está num concurso tão bom, o que você vai fazer? Eu falei assim, eu quero ir para a área do direito, eu vou ser tributarista. Aí tudo bem, me formei. Aí me formei, aí uma amiga chegou e falou assim, olha, vamos fazer um concurso? Para quê? Procurador do Estado. Falei, nossa, mas o que procurador do Estado faz mesmo? Ela falou assim, você não faz os autos de infração? Você vai defender esses autos de infração. Falei, nossa. Era outra ponta. Eu queria era atacar. Falei, como assim? E resolvi. E resolvi fazer esse concurso. E passei. E atuei aí 17 anos nessa defesa tributária. Fazendo exatamente o oposto do que eu queria fazer. E sou extremamente feliz. Muito. Então, com isso eu só quero dizer que muda muito, né? Muita gente já entra no curso de direito falando que quer ser juiz e de repente se apaixona pela advocacia, né? Tem gente que no meio do caminho, né, tá estudando e no meio do caminho desiste ou fala que quer sair de advogar, começa a advogar e depois resolve concursar. Então, eu acho que depende muito da história de vida de cada um, do momento que você está passando, né? Às vezes até as dificuldades da vida, né? Nem tudo que a gente faz pela paixão, né? Muitas vezes nós somos movidos pela necessidade. Então, eu acho que ali é muito particular de cada um. E o ramo do direito, como você falou, é maravilhoso por causa disso. Você pode ter inúmeras profissões. De concurso público, por exemplo, você tem vários perfis. Você pode ser delegado, você pode ser juiz, ser promotor, né? Você pode ir para a advocacia pública, né? Que eu falo que a advocacia os procuradores do estado, né? Dos municípios, da União, a advocacia da União é uma advocacia.
só que é uma advocacia pública, né? Às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas você advoga? Eu falei, gente, eu advogo desde que eu formei. Mas sim, né? A advocacia privada, que usualmente a gente, né? A hora que você fala se advoga, está se referindo a isso, mas eu também faço, né? Porque o procurador do Estado, ele só é impedido de advogar contra o ente público, né? Mas, então, é isso. Eu acho que depende muito da história pessoal de cada um. Mas por onde, assim, eu sou apaixonada pelo direito, mas eu acho que por onde escolher, com certeza, se olhar com carinho, vai se apaixonar, porque o direito é apaixonante. Paulo, dentro ainda dessa ótica, você acha que hoje, por exemplo, algum estudante, né, que está aí cursando direito, nós poderíamos dizer que às vezes o atrativo financeiro, aquela profissão que vai dar dinheiro, aquela profissão, como diz o Garcia, isso aí vai resolver minha vida, né? Vai ser meu pé de meia pro fim da vida. Você acha que esse tipo de pensamento ainda existe? E se existe, isso é real? Ou seja, o cara formar em direito, pensar que ele vai ficar bem de vida, é um negócio que ganha dinheiro, uma profissão que ganha dinheiro? Ou tem várias nuances aí, várias vertentes aí que não é bem assim? Bom, minha opinião, né? Não sei a sua opinião. Se os meus colegas acompanham. Cada um tem a sua. Mas assim, sim, com certeza. Acho que muitos, não só no direito, mas também em outras faculdades, já pensam no fim, né? No dinheiro, né? E se esquecem dos meios, né? Então, acho que ainda é muito real essa questão assim de, não, eu vou buscar o curso de direito porque acho que a chance de ficar muito bem financeiramente é muito alta. Então, assim, eu oriento para que o pessoal vá um passo de cada vez, porque a partir do momento que você descobre o curso, que você se apaixona pelo curso, dinheiro passa a ser consequência, né? E aí não mais você está trabalhando, você vai estar fazendo aquilo que você mais gosta, o dinheiro vem, né? Mas realmente sinto, né, por aqueles que passam na frente já achando que formei, voltei, não, acho que é uma batalha diária, né, colegas, né, que tem meses que tem meses que são difíceis, né, demora, às vezes sai um alvará, porque é muitos serviços, pessoal os servidores do fórum também sofrem com excesso de trabalho, tem mês que é legal, que você fala, nossa, agora... Então, assim, a profissão de advogado, assim como outras, mas estou falando nesse momento da advocacia, é muito, como que a gente pode chamar? É muito desafiadora, né? Porque você lida com o emocional sempre lá em cima. Assim. Ou você está muito, muito feliz, ou você está muito triste, ou você está muito preocupado. Então, é interessante por isso que sempre oriento, né, a um passo de cada vez, a pensar nessa satisfação. Complemento o que a doutora Emília falou, direito eu acho que é o curso da vida, né? Inclusive eu acho que deveríamos ter mais noções, principalmente constitucional, desde o ensino médio, né? Porque a gente aprende muito aquilo que é direito da gente, né? Mas também a gente aprende muito aquilo que é obrigação enquanto cidadão também. Então, um passinho de cada vez, trabalhando corretamente. O mundo é grande, tem trabalho para todo mundo, sem passar nenhum colega para trás, sem passar ninguém para trás. Então, assim, é o meu conselho. É o que você pensa. Emília, essa questão da ética, né, ela é muito forte, a gente sabe disso, volta e meia a gente vê isso sendo evidenciado e a OAB acaba por ser uma referência nesse quesito, né? A questão ética, enfim. E aí, muitos profissionais, a gente sabe que vocês trabalham, tem uma série de requisitos que vocês obedecem de forma de atuar, respeitando, como disse o Paulo, os colegas, né? Os pares ali, para que, enfim, aquele que está contratando o serviço de um advogado o faça por outros critérios que não sejam, às vezes, o valor financeiro, coisas afins. Mas dentro desse aspecto, mesmo observando que vocês têm aí um criterioso sistema de ética, né? Um código de ética da profissão, a gente poderia dizer, somando aí A's e B's,
O pessoal obedece, segue direitinho, ou às vezes, como em todas as outras profissões, a gente não vai endeusar aqui também, falar que, né, a profissão das profissões, apesar que, óbvio, vocês vão defender a seara de vocês, mas assim, a gente sabe que em todas as profissões, quaisquer que sejam elas, há essas nuances, né? De repente, tem aquele profissional que segue, tem o que não segue, tem um bom profissional, tem um mau profissional, enfim, o conhecimento ele é usado, né? Ele é adquirido e aí você vai pôr em prática e depende de quem vai pôr em prática. Dentro dessa ótica aí, você acha que os profissionais, de uma maneira geral, obedecem, seguem esse código de ética? É fácil de trabalhar no sentido assim de perceber que os pares estão respeitando todas essas prerrogativas? Wesley, eu te digo que a grande maioria segue. E nós temos aí, né, o Tribunal de Ética e Disciplina, que é muito atuante, como você mencionou. Então, está sempre atento, né, às práticas ilegais por parte dos advogados, né, e age nessa tentativa, né, de que eles não mais ocorram, porque, na verdade, uma ilegalidade, um ato irregular, ele fere toda a classe, não só o jurisdicionado, né, os clientes, as pessoas, mas fere todo mundo. Se eu utilizo de uma maneira irregular para eu ter um cliente, eu estou violando o direito do meu colega Garcia, do meu colega Paulo Roberto, de ter aquele cliente, né? E um dos problemas que a gente mais sofre, né, que a gente mais vê, principalmente nessa época aqui de propagandas em redes sociais, é a captação ilegal de clientes. O que a gente vê? A gente vê, às vezes, Instagram, até panfletos, mas hoje nem existe mais panfletagem, né? Eu tiro o seu nome do Serasa, né? Você sofreu um acidente, eu pego indenização pelo DPVAT. Então, esse tipo de abordagem é ilícito. O advogado não chama o cliente, vem aqui que eu tiro o seu nome do Serasa, né? O cliente tem que vir até ele, né? Então, e a gente tem que ter muito cuidado com essas práticas. Porque se você cede, né, um profissional que se lança a fazer esse tipo de publicidade, que ele sabe que aquela publicidade é irregular, né? Ele é um advogado, ele deve saber, né? Então, se ele se lança a essa atividade ilícita, né, é de se perguntar, ele vai ter, né, licitude, com o meu processo? Se ele conduz dessa forma a vida profissional dele, né, como é que ele vai conduzir o meu processo? O grau de confiabilidade, né, desse profissional. Exatamente. E a gente tem que ter muito cuidado. O que a gente fala é o seguinte: hoje, né, com a internet, é muito fácil você contratar um advogado de Goiânia, de outras localidades, inclusive de outros estados, né? Mas o contato, você estar ali, você poder cobrar, né, do seu advogado, você ir até o escritório e para saber do andamento do seu processo, isso é fundamental. Então, o que eu digo é: contrate um advogado. Contrate um advogado da subseção da sua cidade. Entendeu? Mineiros têm excelentes profissionais. Santa Rita também. Portelândia também. Então, assim, nossa cidade, né, nossa região está bem servida. E você está com o profissional ali, do seu lado, né? 2 passinhos, você tá dentro do escritório, está vendo a cara dele, né? Se você for atrás de um desses aí que eu tiro o nome do Serasa, você assina uma procuração, não sabe para quem, você nunca viu, fez um depósito de honorários, e aí? Sua ação vai ser ajuizada? Então, assim, tomem muito cuidado. Isso é muito importante, né? E isso é para defesa mesmo. Bom, isso é muito importante. Eu quis suscitar justamente isso, porque às vezes a gente sabe, como toda e qualquer profissão, você também está suscetível de ter maus profissionais que se formaram na área e de repente vão usar dessas maneiras ilícitas aí de captar o seu cliente, né? Oferecer vantagens que o código próprio não permite, assim como de outras profissões também. Que é um código que zela pela boa conduta, pela boa relação dos profissionais, ou seja, o cliente, quando ele for escolher um advogado, talvez ele possa ser influenciado por um que já foi atendido por aquele profissional, por um familiar,
mas umas coisas assim mais palpáveis, né? Que a pessoa te faz um relato, olha, eu fui atendido por fulano, me atendeu muito bem, ganhou minha causa, estava sempre presente, me dando um feedback como é que estava andando o meu processo. E isso que a Emília falou, acho que é extremamente importante. Eu acho que o olho no olho, ele nunca vai substituir essa rapidez que a internet oferece e as facilidades que às vezes vem aí, mas sem muitas garantias, né? Você oferece mundos e fundos, mas o que vai fazer com que você cumpra, né, com isso tudo que você está ofertando? Verde Vale recebe. Horas e 4 minutos, 8:04, voltamos então com a última parte aqui do nosso programa Verde Vale Recebe, desta segunda-feira, hoje dia 22 de maio. Nesse dia estamos recebendo, como anunciamos ao longo da nossa programação, componentes aqui da OAB de Mineiros, subseção de Mineiros. Conosco aqui no estúdio a Emília Santos Costa, presidente, o Garcia, secretário-geral adjunto, e também o Paulo Roberto, que é o diretor tesoureiro. Na primeira parte do programa falamos então a respeito aí do que é a OAB, as várias esferas que ela atende, federal, estadual e também municipal, para que você entendesse o que vem a ser essa entidade e quão importante é a sua representatividade. E agora nós vamos falar então desse trabalho que a OAB realiza aqui na cidade de Mineiros e que talvez não seja tão divulgada, tão difundida para você, o público geral, vamos assim dizer. E às vezes muitos desses trabalhos estão aí aptos, disponíveis para você da população e talvez você sequer sabia, e agora você vai tomar conhecimento e vai poder usufruir de tudo isso que a OAB pode proporcionar para você aqui de Mineiros. Várias ações, Emília, são realizadas por vocês junto à comunidade com fins voltados exclusivamente para a comunidade. São vários os eventos que eu estou vendo aqui que vocês participaram já, dentre eles aqui a integração da Advocacia Jovem, Outubro Rosa, Novembro Azul, enfim, vários trabalhos que são feitos. Em janeiro 23, agora aliás, em 2023, já vários eventos realizados também. Janeiro Branco, Dia das Mulheres, a Advocacia Jovem. Então, assim, vários trabalhos são feitos também, fora desse âmbito que nós estávamos falando até então. Quer dizer, vocês trabalham também visando essa relação entre os pares, mas também que essa relação se estenda para a comunidade e atinja a comunidade de uma forma benéfica. E esse trabalho também é uma visão da diretoria de vocês no sentido de trabalhar pró-comunidade. Sim, Wesley, a gente tem, claro, essa preocupação e essa vontade de estar mais unidos, né? O que é mais importante, né? Como o Garcia pontuou, né? Ter uma advocacia coesa e unida é extremamente importante. Mas nós temos que ficar atentos também a outras missões, né, que a OAB tem, que é essa de garantir, né, a própria Constituição, o Estado Democrático do Direito, as garantias, né, sociais, os direitos fundamentais. Então, nesse contexto, nós temos sempre buscado de aproximar mais a OAB do cidadão, né, especialmente o cidadão hipossuficiente, aquele que não consegue obter a justiça de forma onerosa. Ele precisa da assistência judiciária gratuita, ele precisa de um advogado que possa litigar de forma gratuita, né? Então, a gente tem sempre buscado isso de uma maneira mais acolhedora, né? A gente fez um projeto, a gente tem os atendimentos que a gente faz lá na sede, mas depois a gente fala sobre eles.
a gente fez a OAB nos bairros. Foi um projeto, assim, bem interessante. Nós tiramos um dia para poder ir numa escola, Colégio Estadual Dom Bosco, né? O Colégio Municipal Dom Bosco. E nesse dia nós fizemos o atendimento jurídico para a população daquele bairro, né? Então a gente teve ali a prefeitura gentilmente nos cedeu aquele espaço, né? Para a gente pudesse estar ali, né? Foi durante o período de aula e no intervalo a gente até teve o cuidado de estar com as crianças ali, levamos um pula-pula, algodão doce, pipoca, cachorro-quente. E nesse dia, foi um dia bem especial que esteve com a gente o Lions, né? Inclusive, a presidente do Lions, doutora Maria Aparecida, né? A Cidinha, ela é vice-presidente da OAB. Então, a gente fez um programa, né? A gente fez esse atendimento em parceria. O Lions faz a acuidade visual. Então, ela vai até as escolas, eles fazem aquele exame de vista simplificado, né? Aquele das letrinhas mesmo. E vendo que existe alguma deficiência, ali eles encaminham para o oftalmologista. Então, a gente aproveitou, né? Essa logística que eles já iam estar na escola, né? Para poder organizar também e prestar esse atendimento para aquela comunidade. Então, foi muito bom, foi estar ali, né? Pais de vários colegas, vários alunos, né? Estiveram ali buscando atendimento. Então, esse dia foi um dia bem especial. E nós fizemos também, esses dias, inclusive, a gente teve cobertura da Verde Vale. A gente fez, tem o programa OAB nas escolas. E houve um movimento, foi o dia do movimento pela paz, né? Havia o dia marcado para diversos atentados, né? Que seriam. Então, nesse dia, foi escolhido para fazer esse movimento, o movimento pela paz. O que consistiu? Vários colegas em todas as escolas municipais, né? Não, todas as escolas estaduais, perdão. Todas as escolas estaduais de Mineiros, de Portelândia e de Santa Rita recebeu um advogado para falar, para levar uma mensagem de paz, para falar dos direitos deles, para fazer falar o que é necessário sobre a responsabilidade na prática do bullying, né? Que é algo que realmente a gente vê que traz um estrago muito grande, né? Então esse dia foi um movimento bem bonito, e isso aconteceu não só aqui na nossa subseção, mas foi um movimento que foi liderado pela seccional. E algumas subseções aderiram e outras não. E eu tenho que agradecer imensamente a todos os colegas que participaram, que dispuseram do seu tempo para poder estar ali naquele momento, levando essa mensagem de paz. Então, esses dois projetos aí são os projetos, assim, que eu falo, a menina dos nossos olhos. Isso é bacana. Paulo, uma outra coisa interessante também, que às vezes a gente precisa falar, e aí como a gente está mencionando aqui, a questão das cidades circunvizinhas, que também compõem a subseção de Mineiros, no caso Portelândia e Santa Rita, vocês têm ali postos avançados, né? Isso acaba por proporcionar, não sei se é a Emília ou você que fala, no caso, por exemplo, aqui vocês têm uma subseção, um local onde esses advogados se reúnem, enfim, para prestar esse tipo de serviço, e tem também nessas cidades vizinhas aí os chamados postos avançados, acaba por fazer também esse mesmo trabalho de assistência à população. E aí eu já aproveito para emendar essa pergunta no sentido assim, aquela população que precisa aí de um advogado, né, que aí a gente vai começar a falar sobre essa questão do advogado dativo, aquele advogado, vamos dizer, gratuito, que a OAB oferece, claro, observando vários critérios aí, se a pessoa realmente precisa desse atendimento gratuito, é na OAB e nesses postos avançados é que a pessoa vai lá pleitear esse atendimento gratuito, não tenho condição de pagar e preciso de um advogado. É por aí que começa esse processo, Paulo? Wesley, eu peço até licença, porque a nossa diretoria, na verdade, a doutora Emília e a doutora Cidinha são as que ativamente estão, né, trabalhando nessa questão dos postos avançados, que tiveram junto com
Dr. Rui, né? Então eu gostaria que ela esclarecesse isso, porque ela acompanhou e é um trabalho brilhante. Então, doutora... Vamos falar então sobre isso, Emília. É por aí, mais ou menos, esses postos avançados. O intuito é proporcionar nessas cidades também essa facilidade para a população ter acesso ao advogado? Então, os postos avançados, na verdade, não é uma estrutura do sistema OAB. Eles são do Poder Judiciário. Certo. Então, nas localidades em que não há comarca, né, que aqui Portelândia e Santa Rita fazem parte da comarca de Mineiros. Então, esses locais, o Judiciário, ele criou, né, esses postos avançados em que ele oferece ali atos processuais. Então, a pessoa pode haver audiências lá, né? E, inclusive, o Dr. Rui, que é um juiz excelente, né? A gente ele é muito compreensivo. Ele tem uma visão bem diferenciada, né? Um ser humano. Eu estou tendo mais, né, oportunidade de conhecê-los só nesses eventos. A gente pode ver que ele tem um olhar diferente, inclusive para essa população. Então, ele já se prontificou que o dia que tiver algum ato processual, ele, né, falou que ele vai e faz as audiências, né, o que for necessário. Então, esses postos é uma estrutura do Judiciário. E, inclusive, a gente esteve presente, né, quando foi na inauguração, e pedimos, né, nós pedimos autorização para que a gente usasse da instalação destes postos para levar esse atendimento jurídico. Porque se a ideia ali é facilitar, né, a prestação jurisdicional, chegar a cada cidadão, né, especialmente aqueles que não têm condição, então nada mais justo, né, que a OAB estivesse presente nessas localidades, né, fazendo a orientação jurídica. Então a gente marca. Então, a ideia é marcar mensalmente, né, um dia de atendimento. Então, a gente vai até o local, né, e faz o atendimento, né? Eu e a doutora Maria Aparecida já estamos nos organizando para isso. Então, a gente marca e vai até Santa Rita e vai até Portelândia e faz esse atendimento. E, inclusive, nós já conseguimos, né, que colegas de Portelândia e de Santa Rita se habilitassem a fazer a advocacia dativa naquelas municipalidades, né? Porque você estar com um advogado, né, ali na mesma localidade que você está, o acesso é muito mais facilitado. Sem dúvida nenhuma. Garcia, explica para o nosso ouvinte, então, para ele entender o que é o advogado dativo e que tipo de cliente, qual é o cliente, qual é a pessoa aí da população que pode ter direito, acesso a esse advogado dativo. Wesley, eu peço até permissão para até voltar no assunto anterior. Sim, fica à vontade. Quando nós falávamos assim das dificuldades do advogado recém-formado. E eu, assim, quando comecei a advogar, eu me habilitei como advogado dativo e isso me trouxe muito conhecimento. Foi muito importante para o meu desenvolvimento profissional. Eu militava ali na área criminal, ali na área civil. Então, eu adquiri muito conhecimento militando na advocacia dativa. E até hoje eu não deixei, tem algumas coisas ainda que assim, a gente gosta e a gente faz por prazer. Esse advogado dativo é um advogado nomeado que vai prestar essa assistência judiciária gratuita, que é um direito constitucional de toda pessoa. Agora, eu acho que é importante, acho que a população de Mineiros, nossos colegas ouvintes aí, eles estão muito bem servidos, né? Porque os núcleos de práticas jurídicas, nós temos aí 2 excelentes faculdades, já fornecem esse tipo de atendimento também. Então, a população de Mineiros, e por suficiente, aquela que não tem condição de pagar, ela está bem assistida. E, além disso, a OAB também, lá na sua sede, também proporciona esse tipo de atendimento, né? De 15 em 15 dias, a população nos procura lá também e vai ter atendimento dessa diretoria que está no cargo. Então, às vezes, o doutor Paulo
atendendo, o doutor Emílio, também estou atendendo lá, para proporcionar esse direito de acesso à justiça. Agora, eu acho que é importante também a gente deixar claro também que esse atendimento é exclusivamente para aquela pessoa que realmente não tem condição de contratar um advogado, né? Aquela pessoa realmente hipossuficiente. E a gente faz esse trabalho, assim, com um prazer enorme. Eu, particularmente, assim, o doutor Paulo adora também atender, assim, porque é muito gratificante. E, às vezes, como você mencionou, às vezes a população tem aquela sensação de que o advogado, o AB, está distante da sociedade. E não é verdade. O que a gente está tentando, essa gestão, é aproximar o advogado da população, porque se houver essa aproximação, tem todos a ganharem com isso. Então, é um atendimento que a gente faz, tem uma triagem, é verdade, para a gente selecionar somente aquelas pessoas que realmente necessitam desse amparo, né? Desse amparo de ter um advogado qualificado para trabalhar assim nas suas demandas. Então, a gente está atendendo ali, de 15 em 15 dias, tem atendimento, e é um trabalho que a gente faz assim com o máximo carinho possível. No caso, o trâmite, vamos assim dizer, seria a pessoa que acha que não tem condições ou que não tem condições financeiras para contratar um advogado, para qualquer que seja a sua demanda. Qual que seria o primeiro passo? Ela vai no fórum, procura pelo juiz? Como é que é o passo a passo para essa pessoa até inclusive ser avaliada se realmente ela está pleiteando, se realmente ela pode ser atendida por esse serviço? Como é que é feito? A pessoa tem que ir no fórum ou procura essa questão dos advogados das faculdades ou a OAB? Qual que é o passo a passo, Emília? Wesley, vai depender da natureza do atendimento, do que ele precisa. Se ele já estiver respondendo, vamos supor que seja um processo criminal, algo criminal. Se ele estiver respondendo por um processo criminal, né, o próprio juiz, lá no processo, ele vai nomear um advogado dativo. Então, esta nomeação nem passa pelo crivo da OAB. Né? O próprio juiz, a gente faz porque o que a gente tem hoje? Alguns colegas que de fato gostam, né? Igual o Garcia falou, é gratificante. E vou fazer só um parênteses aqui para agradecer a todos os colegas que assumem esse trabalho. Porque é um trabalho que ele vai mesmo do coração. Porque dentro de uma lógica, se eu não estou equivocado, vocês me corrijam, por favor, esse advogado dativo, aquele contratante, aquele que precisa do serviço, ele não vai poder, não dispõe do dinheiro para pagar, mas há uma possibilidade, vamos assim, que o Estado depois pague esse advogado pelo serviço prestado. Mas a gente sabe também que esse é um dinheirinho difícil de ver, né? Assim, demora, né? A gente vê de vez em quando aí o governador liberou não sei quanto, 1 milhão para o estado inteiro. É mais ou menos isso? Continua essa dificuldade? É dessa forma. Além de demorar a receber, o que se recebe é muito pouco. A gente tem esses honorários, eles são pagos com uma moeda diferente, a gente fala. Em UHD. Só para a gente ter uma noção, o juiz vai lá fixar quantas UHDs ele considera ser justo. Só que ele não pode ir lá fixar em várias, porque tem uma portaria que limita. Por exemplo, vou colocar assim, uma ação, um divórcio. Né? Você pegar honorários na tabela da OAB, mais ou menos uns R$5.000. 4, 5. O juiz pode fixar no máximo 3. Uma HD é R$180. Então, o advogado vai trabalhar ali e vai receber R$540, daí 1 ano, 2. Sabe-se lá quando? Sabe-se lá quando. Então, realmente, é um trabalho social. É um trabalho social e, sim, a diretoria tem sempre conversado com os colegas, principalmente, igual o Garcia falou, os novos colegas, sabe? Para que exerçam esse munus público, para que estejam lá com a gente, para ganhar, né? Não só, né, o que tudo vem de bom quando você faz o bem, mas também pela experiência, que é muito interessante. No caso, então, quando o juiz não nomeia, como você dizia, eu cortei seu raciocínio,
num caso criminal, o juiz vai lá e nomeia, excetuando esses casos. Aí a pessoa, de repente, qualquer que seja a outra área que ela precisa do advogado, e qual que é o primeiro passo e quais são os passos a serem dados para que ela tenha acesso a esse advogado? Então, ela se dirige até a OAB, né? Conversa com as nossas colaboradoras. Elas vão listar quais são os documentos que elas precisam levar. Documentos pessoais, e a gente pede muito o CAD único. Porque a gente precisa dessa prova, dessa hipossuficiência, né? Da necessidade desse atendimento de forma gratuita, né? E o CAD único, a gente não tem nem o que questionar. Já né? foi feita toda uma checagem, Exatamente. Né? Então, a gente lista os documentos que são necessários, né? Documentos pessoais, comprovante de endereço, né? Se tiver o CAD único, já é suficiente, né? A gente pede cópia da carteira de trabalho, né? Dos contra-cheques, né? Esses são os documentos que a gente vai analisar na hora de fazer a triagem. E a matéria, então, ele vai lá, né? Leva ele fica orientado para o que ele precisa. Aí, nas sextas-feiras alternadas, eles se dirigem até a OAB a partir de 13h. Lá eles recebem uma senha e a gente faz esse atendimento. E aí é quando a gente vai receber, vai conversar, vai ver se a ação é cabível. Porque ações trabalhistas e ações previdenciárias, não há nomeação. Por quê? Porque ele pode contratar um advogado e que pode receber o valor ao final, né? Que ele vai ter um valor para receber. Então, se ele tem qualquer valor para receber, o advogado pode receber isso no final da causa. Então, não há a nomeação. Então, usualmente as ações, Wesley, são guarda, divórcio, alimentos. Então, são os tipos de ação que usualmente a gente tem. Essa procura, ela pode ser todos os dias. Tem lá uma secretária que atende todos os dias. A OAB é ali próximo do fórum. Isso. Do lado a OAB do fórum. é naquela rua ali do fundo do fórum, em frente à vara do trabalho. E aí, todos os dias, tem lá o pessoal que vai atender, fazer esse primeiro atendimento. Sim. Acessa a listagem de documentos e agendar uma dessas sextas-feiras para que ele possa lá conversar com o advogado propriamente dito. Exatamente. Agora tem também, né, como o Garcia mencionou também, a gente tem as duas faculdades de direito aqui, né? E as duas têm o seu núcleo, né? E nesse núcleo, o núcleo de atendimento jurídico, então lá eles prestam também esse serviço. Então, se a pessoa às vezes, ele recebeu ali uma cartinha, né, que tem um processo contra ele de alimentos. Então, ele não precisa esperar o dia que a OAB, porque ele pode ir lá, mas a gente vai atender, né, na sexta-feira programada, né? Então, ele pode se dirigir às faculdades para que ele tenha esse atendimento. Então, aqui em Mineiros, a população é bem servida, porque nós temos os núcleos das duas faculdades e temos o atendimento da OAB. Realmente tem toda essa disposição. Outra questão que eu queria aproveitar, Emília, a sua presença. Recentemente a gente esteve acompanhando, houve uma reforma e ampliação do nosso fórum local. A oportunidade que foi anunciado também a chegada de mais 2 juízes, né? Para varas que estavam aí sem juízes. E que tipo de benefício a vinda de mais juízes pode trazer para a nossa justiça local? Há uma maior rapidez em se julgar os processos. Quais os benefícios quando chega juiz novo, promotor novo na comarca aqui de Mineiros? Nossa, Wesley, é só o ouro. Aqui a gente teve primeiro, né, essa reforma aí do fórum, ela foi, assim, extremamente importante, né? A gente tá com umas instalações hoje muito mais bonitas, muito mais acolhedoras. Não é só a beleza, porque você precisa ali de aconchegar, né? Você precisa de ter o lugar onde você pode colocar, né, o gabinete, que você pode colocar secretarias. Então, hoje, realmente, a gente está com uma estrutura, né, à altura da nossa comarca, né, que é uma comarca grande, né. E os juízes, né, igual eu falei, parede bonita não despacha, né. Então, só o fórum bonito lá, né, não faz,
não traz o que a gente precisa, que o que a gente precisa é a rapidez, né? Então vieram agora 2 juízas, né? Doutora Laura e doutora Júlia, né? Que já estão, já tomaram posse, né? Já estão empossadas e já estão despachando os processos. Então, assim, isso é o que a gente precisa. Mas a gente precisa... o que o advogado faz no processo? Ele pede, ó, doutor, me dá alimentos. Ó, doutor, me dá isso. Ó, doutor, volta a minha casa aqui pra mim. E o que você precisa? Você precisa de quem manda. Você precisa da caneta. Ó, dá aí um salário aí pro alimentando. Então, o que a gente precisa é de juiz. Se o juiz não tiver juiz, o processo não anda. E o interessante é o seguinte, que ainda recai quando não há juiz suficiente para despachar o processo e a decisão demora, aos olhos da clientela, né? O que é o problema do advogado? Não, é o advogado que, nossa, esse advogado... Exatamente, esse advogado é ruim demais, já tem 1 ano aí que o negócio não tem andamento, já tem isso, mas é um problema que é do judiciário. Mas nós aqui, agora, que nós temos aqui, ó, cíveis, nós temos 3 varas cíveis, agora 2 tem juiz que está ali única e exclusivamente por conta desses processos. E a gente não tem juiz aqui, mas tem uma juíza, a doutora Lorena. Ela é excelente e ela já está despachando esses processos, que é a vara de família. Então, assim, nas varas cíveis, o que seria ideal? Que a gente tivesse mais um juiz titular, né? E no juizado também. Mas a gente vê que a realidade, Mineiros está bem. Nós passamos por uma fase... Diante de outras comarcas por aí? Sim. Nós passamos por uma fase muito difícil. Mas hoje, olha, nós fizemos diversas tratativas, diversas reuniões com a presidência do TJ, pedindo, né, para que olhassem para a comarca de Mineiros, porque é a nossa necessidade, porque é o número de processo. Então, foram vários pedidos. E, em resposta, eles mostravam situações de comarcas muito piores que a nossa. Então, por mais que reclamássemos a todo momento que estava ruim, e de fato estava, a gente não podia fechar os olhos de outras realidades que ainda eram piores. Então, quando eles vieram aqui, eu falei, não, me dá mais 2, então me dá só mais um. E no final ficamos com as 2 mesmo que já estão aí. Mas já está muito melhor mesmo. Ainda precisa de mais juízes? Sim. Precisaríamos de mais 2, né? O ideal seria mais 2. E servidores também, né? Porque a gente vê isso. Servidores aqui de Mineiros, como o Dr. Paulo pontuou, eles trabalham muito. Inclusive estão em regime de greve, né? Devido às dificuldades aí de não receber. Sim. É uma dificuldade isso aí. Mas foi da promotoria. Da parte da promotoria. Sim. Então, esses servidores, eles trabalham muito. E às vezes a gente não vê. Eu falo assim, é igual você pegar... Porque para chegar pro juiz despachar, tem uma galera que trabalha, né? Tem que trabalhar. Só que às vezes você pega aí uma resma, você pega 500 folhas. Aí eles vão trabalhando. Aí você tira 50 dali, você trabalhou horrores para tirar 50. Mas quem tá de fora não viu. Porque no bolo parece que não faz diferença. Então, realmente, nós precisamos de servidores. Muitos. Em termos de promotorias, temos número suficiente ou também haveria a necessidade de mais promotores aqui em Mineiros, na sua visão, na visão dos advogados? Olha, não há reclamação. Não há reclamação em relação à falta de promotor que tem. Aqui são 5 promotorias. Então, assim, em nenhum momento a gente recebeu qualquer reclamação a respeito do número de promotorias e promotores. Então, nesse sentido, se o advogado não reclamou, é porque tá tudo bem. O negócio é juiz, né? O negócio é despachar, é dar canetada para que o processo ande, né? E aí essa é a dificuldade. Quando você fala da questão das outras comarcas, e aí eu vou tocar num ponto que talvez seja interessante ou não discutir, não sei se ficam à vontade, mas às vezes a gente vê os concursos, tá certo, que não são feitos assim de uma maneira costumaz,
Mas tem os concursos, mas aí não são todos que passam, né? Realmente tem lá 20 vagas, aí presta o concurso, passa 10. As outras 10 ficam. O que está acontecendo? O pessoal não está estudando o suficiente, deixa de ser interessante. O que acontece que essas vagas, assim, geralmente eu dei uma olhada para conversar com vocês aqui nos últimos concursos e a gente vê assim, vem uma totalidade de vagas, mas aquela totalidade não é preenchida e são concursos muito esperados, né? A gente sabe que tem uns concurseiros aí, pessoal que estuda com afinco e de repente não preenche todas as vagas. O que acontece? O nível, o sarrafo está muito alto dos concursos, os profissionais não estão se preparando para poder passar por esse sarrafo. O que acontece que não preenche, Emília? Com tanta vaga, vamos dizer, de trabalho e não se preenche as vagas. Olha, eu acho que o nível de exigência é que está elevado. E às vezes o que se pensa é assim, nossa, será que eles queriam prover mesmo? Então, assim, há concursos que, veja só, hoje, eu não sei te dizer uma média, mas é um tempo longo, né? Que usualmente o bacharel em direito, né? Ou até o advogado, leva se preparando para concurso. Então, não é crível, não é de se pensar, né, que durante todos os anos ele ainda não teve a formação necessária para que pudesse passar, né, em algum concurso. Então, eu creio mesmo que o nível de exigência tem sido muito exagerado. E aí fica essa dificuldade de se preencher a totalidade. A dificuldade está aí e precisa se achar o meio termo, né? Não baixar o nível que não tenha uma exigência de conhecimento, que a gente sabe que para ser um juiz também, você tem que ter uma formação muito mais apurada ainda, porque você vai despachar ali N pedidos, N causas e você, né, óbvio, se debruça sobre aquilo e o seu conhecimento ele tem que ser muito mais profundo sobre aí vários dos aspectos. Bom, pessoal, a gente já 8h35 está chegando ao final desse nosso bate-papo, que foi extremamente prazeroso, assim, né? Nós estávamos aqui preocupados, talvez, da forma que nós iríamos falar, de como chegaríamos aos ouvintes, mas eu acho que o tempo correu, a gente pôde falar, eu não sei se sobre tudo, caso tenha ficado alguma coisa, Emília, Paulo ou Garcia, que nós não tenhamos abordado, vocês fiquem à vontade aí na despedida de vocês para falar sobre, mas assim, extremamente satisfeito por recebê-los, de ter podido ter essa conversa com vocês no sentido de trazer esse aspecto de que a OAB é muito próxima da população e vocês têm feito esse trabalho, essa dedicação. Eu acho que isso é muito importante, das pessoas saberem que há essa acessibilidade à justiça. Você tem só que saber como procurar e quem procurar para que as coisas se viabilizem, né? Paulo, obrigado pela sua presença, pelos seus esclarecimentos, pela sua disponibilidade de estar aqui conosco. Se tiver alguma coisa para complementar, mas no mais a gente só quer agradecer a sua presença. Na verdade, nós que agradecemos, né? Eu somente complemento aqui com algumas informações rapidinhas, né? Sobre essa questão da UAB, em parceria com a sociedade, alguns números. O ano passado nós realizamos mais de 220 atendimentos com mais de 60 indicações, né? Só esse ano já foram mais de 80 atendimentos com mais de 45 indicações. Olha aí que bacana, né? Números significativos. Isso. Além dos projetos, né, que nós já realizamos, né, o OAB nos bairros, na escola, tivemos a participação no Festival Gastronômico da AVCC, do Galeto, né, com massa lá no Eventapai. Já estamos definindo a nova escola que nós iremos fazer o atendimento no como bairro. Foi feito lá no Dom Bosco. Isso, logo estaremos divulgando. Assim como também já adianto, né, que nós iremos fazer uma parceria com alguma creche da nossa cidade e onde contamos com a ajuda dos nossos colegas advogados para levantar condições financeiras suficientes para dar presente para todas as crianças no dia da criança naquela determinada creche. A ser escolhida, já está sendo estudada. Temos uma campanha do agasalho também agora em andamento, né? Então, assim, o que pudermos fazer para ficar mais próximo da população, para aproximar a advocacia, essa diretoria vai estar fazendo durante esse período, desse triênio nosso. E agradecer a participação, a gente poder falar um pouquinho. Agradecer a presença dos meus colegas e amigos aqui também.
E um abraço aos ouvintes, né? Muito obrigado mesmo. Nós que agradecemos. Emília, foi um prazer recebê-la aqui, poder trocar essas ideias com você. E nas conversas preliminares que eu mantive com o Paulo, né, para que nós pudéssemos desenhar esse programa aqui hoje, para que nós pudéssemos recebê-los, a gente falava muito sobre isso, né, que o intuito era a gente desmistificar algumas coisas com relação a essa entidade tão importante que é a OAB, né, que dá tanta credibilidade a tantos os processos que acontecem. Esfera, eu digo que não é só na esfera da justiça, né? É na política, em todas as searas, né? Em todas as áreas. E quando você vê falar que tem ali a OAB, que ela tá ali naquele conselho, tá participando, a gente sabe dessa ética, o quão essa profissão zela por isso, né? Então a gente já acredita e vê que aquilo pode ir adiante porque tem ali uma OAB inserida dentro daquele processo. Então, eu acho que o objetivo era esse, a gente tentar mostrar que vocês têm tentado essa aproximação, têm tido sucesso, né, nesses projetos que vocês já fizeram e nesses tantos que ainda vão fazer nesse ano de 2023. Eu acho que de alguma forma a gente atingiu esse objetivo graças a vocês, os nossos interlocutores, os nossos entrevistados, que souberam dizer aos nossos ouvintes de uma forma muito particularizada, deixando aí o juridiquês de lado, né? Mas falando de uma forma muito tranquila e de forma entendível para eles, né? De que realmente essa advocacia ela é acessível, a OAB é acessível, basta que a população procure e vocês estão indo a esse encontro. Obrigado pela sua presença, pelas suas palavras e seus esclarecimentos. Wesley, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Foi muito bom mesmo. Quando a gente assumiu, quando a gente resolveu, né, nos candidatarmos aí para essa missão tão importante, né, nós propusemos várias metas e a gente está conseguindo. E a maior delas é o que a gente está falando aqui, esse contato aí com o cidadão, né, mostrar que a OAB é parceira, ela está presente, ela não está lá longe, né, ela não está em cima, ela está ao lado. Então nós estamos na nossa sede, né? E quem tiver a necessidade de procurar saber, né? Nós estamos ali, ainda que se não for o caso ali de uma nomeação, mas, né? A gente faz o devido encaminhamento, né? E eu gostaria de agradecer, assim, aos meus colegas, né? Nessa caminhada, né? Doutor Garcia, doutor Paulo, doutora Viviane, doutora Maria Aparecida, que são essenciais. E eu queria agradecer também a doutora Renata Vasconcelos, que está na ESA, o doutor Mário Dias, que está na CASAG, que estão lutando com a gente. E a gente falou tanto de advogado jovem aqui, que o agradecimento vai também para o doutor César, que é o presidente da nossa comissão de advogado jovem e que trabalha muito alinhado com a diretoria, né, no sentido de facilitar o ingresso deles no mercado de trabalho, né? Então, é um trabalho que a gente vem desenvolvendo com muito afinco e muito amor. O que a gente quer é ter essa proximidade com o cidadão e trazer uma proximidade maior para a classe. Então, agradeço o espaço e nós estamos à disposição. O dia que quiser conversar mais, chamar a gente. Será um prazer recebê-los e também já nos colocamos à disposição de vocês, todas essas ações futuras que vocês forem fazer. A rádio também é parceiro, o jornalismo da Verde Vale é parceiro, porque tudo aquilo que é bom para a comunidade é do nosso interesse e também do nosso interesse de noticiar e fazer isso cada vez mais acessível e que chegue cada vez a mais pessoas. Garcia, meu querido, um prazer recebê-lo aqui mais uma vez, revê-lo e saber que você está com essa gana toda dentro da advocacia, né? Nós que nos conhecemos aí em outras áreas, enfim, tínhamos outras pretensões lá na juventude e hoje eu vejo você assim realmente um profissional dedicado, ouço os seus trabalhos aí, histórias do seu trabalho, da sua dedicação. Então, um prazer receber você aqui. Obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite, por estar aí na diretoria frente a esse trabalho que está sendo desenvolvido. Foi um prazer tê-lo conosco aqui. Wesley, a gente só tem a agradecer a você, agradecer o Sistema Verde Vale que nos abriu as portas para a gente estar batendo esse papo, e eu queria me dirigir assim aos nossos queridos ouvintes, se me permite chamá-los assim,
para valorizar a advocacia mineirense, para não cair em falsas promessas, porque hoje nós estamos vivendo tempos sombrios, em que os golpes estão aí, né? Todos os dias a gente vê aí no noticiário da Verde Vale, pessoas caindo em golpes, né? Pessoas sendo iludidas. Então, se a pessoa tiver, tomara que não tenha, mas se precisar de um advogado, que valorize a advocacia mineirense, que é uma advocacia de renome, uma advocacia com profissionais do mais alto gabarito. Então, que procure o advogado de sua confiança, não caia quando se diz que a esmola é demais, o santo desconfia. Então, fuja desse tipo de profissional, porque, infelizmente, e graças a Deus, a advocacia de mineirense tem muito respeito, mas é passível que surja um ou outro, ou de outra cidade, né, que não esteja alinhado com o que a gente está pregando aqui dessa atual diretoria. Então, que surgindo qualquer eventualidade, né, que procure o advogado de sua confiança, tire as suas dúvidas e que valorize a advocacia mineirense. Essas são minhas palavras. E, mais uma vez, muito obrigado. Nós que agradecemos, então, a esses membros que gentilmente aceitaram e atenderam o nosso convite da subseção de mineiros da OAB, a Emília Santos Costa, presidente, o Garcia, secretário-geral adjunto, e também o Paulo Roberto Naves de Souza, diretor tesoureiro, representando aqui toda uma diretoria, estiveram aqui falando conosco a respeito da OAB, dos trabalhos que são prestados, o trabalho do advogado, como é esse dia a dia do advogado, a importância, né, dessa reforma do fórum que aconteceu, a chegada de novos juízes, vai tornar mais rápida a nossa justiça, enfim, notícias boas, né, projetos bons e já estão sendo desenvolvidos e serão desenvolvidos também em 2023. E claro, agradecer principalmente a você, o nosso ouvinte, que é a nossa razão de ser e de aqui estarmos, né?